Saber identificar se o mercado vai continuar o movimento ou iniciar uma nova tendência pode ser crucial para os seus resultados. E é por isso que nesse vídeo eu quero te mostrar duas operações que rolaram na última semana e que me pagaram cada uma mais de 10 vezes o valor do risco, e eu vou te compartilhar qual foi o meu racional por trás de cada análise e um detalhe, um insight que mudou completamente a minha forma de enxergar os movimentos no gráfico e automaticamente potencializaram os meus resultados. Vem comigo! Muito bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo desse canal. Meu nome é Ana, sou trader e hoje eu quero te mostrar a minha forma de enxergar o gráfico para identificar se possivelmente o mercado tende a continuar um movimento impulsivo ou se ele tende a iniciar um movimento de inversão de fluxo. Esse detalhe precioso que eu vou te ensinar na aula de hoje, sem dúvidas nenhuma, vai te ajudar a evoluir muito nas suas análises e automaticamente te ajudar a trazer muitos resultados também. Mas é claro que antes de tudo, se você ainda não está inscrito, já se inscreva no canal, deixa teu like, é muito importante para mim, engaje, comente aqui no vídeo para que o YouTube recomende esse conteúdo para outros traders que estão nessa jornada junto com você, e quem quiser também me segue lá no Insta, @euanatavares, meu perfil oficial, e vai ser um prazer enorme te encontrar por lá. Agora vamos lá para a tela do meu computador que eu vou te mostrar tudo. E olha só, turma, a primeira operação foi uma venda maravilhosa que rolou aqui no SP500 e o ativo cravou milimetricamente o meu alvo, como vocês podem ver. Na sequência, alguns minutos depois, também teve take lindo na Nasdaq. Como esses dois ativos têm correlação positiva, eu costumo aplicar a mesma ideia de negociação, a mesma análise, quando eles me dão oportunidades parecidas, e foi exatamente o que aconteceu. Logo em seguida também, Nasdaq cravou milimetricamente o alvo de take profit. As duas operações, cada uma me pagaram mais de $2.000, que, convertendo para o nosso real, isso daria mais de R$ 20.000 num único dia. E, gente, só um comentário rápido, tá? Quando eu comecei no mercado, há 7 anos atrás, eu nunca imaginei que eu poderia fazer essa quantia num dia de operações. Antes de conhecer o mercado, eu sonhava em ganhar isso, sei lá, no mês ou até mais. E esse é o poder deste mercado, literalmente, de você conseguir minimizar riscos e maximizar perdas. E é exatamente por isso que o mercado internacional, ele é tão maravilhoso, né? Porque ele é um mercado muito direcional e quando você tem um bom método, você consegue aproveitar muitas boas oportunidades. Agora, vamos para a análise. Como o racional foi o mesmo para as duas operações, eu vou mostrar aqui na Nasdaq e vocês já entendem que foi basicamente a mesma ideia para os dois ativos. A primeira coisa que eu sempre faço quando eu começo a minha análise é observar como está o ativo num tempo gráfico macro, isso sempre acima de 4 horas. Então pode ser no 4 horas, no 12 horas, no diário, enfim, até no máximo diário. Olhando para esse ativo, eu já observei que ele havia que ele estava aqui numa estrutura baixista, ou seja, que eu tenho o mercado aqui com muita força vendedora, ok? A primeira coisa que eu faço quando eu vejo isso é projetar uma retração de Fibonacci. Quando eu projeto a minha Fibo, que é para ter um contexto de onde é que está o preço do ativo naquele momento, qual que é a primeira pergunta que eu busco responder? Vamos lá, se o ativo está numa estrutura baixista, eu preciso entender se naquele momento o preço atual está caro ou barato. Se eu quero vender, eu preciso que o ativo esteja caro, que ele esteja realmente numa zona premiada para que eu comece a contextualizar uma decisão para vender. Beleza, foi o que aconteceu. Tudo que está acima da 50, eu entendo que é zona premiada, que é zona cara, e aí eu já tive a segunda confirmação do meu viés baixista. Feito isso, observem comigo que descendo um pouquinho o tempo gráfico, que eu vou descer aqui para 1 hora, vocês conseguem observar que eu tinha aqui o PDH. O que é o PDH? É a máxima do dia anterior, ou seja, Previous Day High. O que isso significa para nós? Quando eu observo que eu tenho máxima do dia anterior, da semana anterior, do mês anterior, eu entendo, segundo a análise institucional, que isso aqui é uma verdadeira piscina de liquidez. Então eu olhei isso aqui e pensei, opa,
muito possivelmente o mercado deve capturar essa liquidez antes de seguir com o seu movimento estrutural. E fiquei observando. Eu também consigo identificar essa liquidez através dos topos nivelados representados aqui. Então eu já sei que aqui é uma região que tem grande chance de ser manipulada. Feito isso, eu reduzi o tempo gráfico ainda mais, que foi para o meu time de execução, lá em M15, e vejam só o que eu observei aqui. Logo acima das máximas do dia anterior, do PDH, eu tinha aqui um bloco de ordem perfeito e válido. Vejam só, deixa eu aumentar o zoom aqui para vocês conseguirem ver. Último candle de alta antes de um movimento agressivo de baixa, respondendo a todas as perguntas necessárias para a validação desse bloco. Então, qual foi o meu contexto aqui? Qual foi o meu viés para a tomada de decisão? Estrutura macro, baixista, check. Fibo, qual o contexto? Zona cara ou barata? Caro, check. O que nós temos aqui? Piscina de liquidez, PDH. Então, na minha visão, se o ativo capturasse essa máxima e cravasse nesse bloco de ordem bem forte que tínhamos aqui, eu tinha um contexto perfeito para o meu gatilho de entrada, para entrar na operação vendida. E foi exatamente o que eu fiz. Até pelo horário, o ativo aqui perto da abertura, né, que ele costuma dar uns movimentos bem interessantes, foi o momento que eu apregoei minha ordem por volta das 10 horas da manhã. Então eu entrei numa venda mais ou menos neste ponto, cobrindo o bloquinho de ordem aqui um pouquinho depois do bloco, só para deixar mais seguro, evitar risco de violinada. E o meu take profit eu projetei na mínima do dia anterior, o PDL, Previous Day Low. E foi exatamente o que aconteceu, turma. Vejam só, na sequência, o ativo subiu um pouquinho, capturou ali a máxima do dia anterior e caiu reto. Vejam só, me pagando mais de 10 vezes o valor do risco nessa operação. Então, foi uma operação totalmente contextualizada, 100% dentro do que eu aplico quase todos os dias. Claro que isso não é tudo, né? Existem alguns outros detalhes que eu precisaria te dar uma mentoria completa para poder te explicar, mas em resumo, de forma bem básica, foi basicamente assim que eu tomei a decisão para executar essa ordem. Ah, aproveitando, para quem não sabe, eu utilizo a corretora Vantage para operar diretamente pelo TradingView. Isso para mim é uma grande vantagem e um grande diferencial, tendo em vista que poucas corretoras oferecem essa integração. Eu tô com a Vantage já há bastante tempo, já comentei isso aqui com vocês antes em vídeos anteriores. Eu gosto muito dela, não só por essa facilidade de operar diretamente pelo TradingView, mas além de várias outras vantagens, como ser uma corretora global, ser uma corretora que tem as principais regulamentações internacionais. Vou até deixar aqui na tela as regulamentações que a Vantage tem, só para vocês terem uma noção. É uma corretora que te oferece um suporte personalizado em português. Então, tudo aquilo que você precisar, qualquer demanda, tem o gerente ali para poder tirar todas as suas dúvidas, para te orientar em todo o processo. E outras plataformas além do TradingView que são super interativas. Então, além da Vantage estar aqui no TradingView, você também consegue operar pelo MetaTrader 5, MetaTrader 4, e eles também têm uma plataforma própria, que é o Pro Trading, que é literalmente idêntica ao TradingView. Então, se você ainda não é cliente, eu vou deixar aqui o link na descrição para você abrir sua conta gratuitamente. Vem para a Vantage você também. Bom, voltando ao conteúdo, então, além da análise que eu acabei de explicar para vocês, como eu falei no início do vídeo, teve um insight muito importante, que é algo que eu aplico todos os dias quando eu vou tomar decisão, quando eu vou executar alguma ordem. E eu vejo que muitos traders acabam cometendo esse erro, porque no dia que eu postei essa operação aqui lá nos meus stories, veio várias pessoas falando: ah, Ana, mas eu entrei comprando, eu entrei comprado nesse mercado e tomei um belo do stop. Então, qual foi o meu principal viés aqui, além de tudo que eu mostrei para vocês, para tomar uma decisão de procurar por uma venda ao invés de uma compra, né? Foi entender, anote que isso é muito importante. Ainda que seja simples, é algo que pode mudar a sua forma de operar e foi um divisor de águas para mim. Foi entender
Como foi o movimento do preço? Eu sempre uso uma frase há muito tempo que é o seguinte: o movimento do preço é muito mais importante do que a região. E o mercado, ele sempre se movimenta de duas formas, através de impulsão e correção, impulsão e correção. E qual que é o primeiro passo se você quer se tornar um bom grafista, um bom analista e realmente identificar movimentos a favor, né, da continuação a favor do flow do mercado? É saber diferenciar as características de um movimento impulsivo das características de um movimento corretivo. Então, vamos entender isso juntos, tá? Observem comigo, só de olhar para esse gráfico aqui, deixa eu voltar aqui nesta barra para vocês poderem ver. Observem comigo como se deu o movimento impulsivo. Vocês conseguem perceber que o movimento impulsivo, ele é forte, ele é limpo, ele é direcional? Então vejam só, impulsão, forte, limpo, direcional, e depois ele começa a corrigir. Quando o mercado começa a corrigir, pessoal, o movimento já é completamente diferente. Então eu consigo, batendo o olho no gráfico, identificar claramente essas diferenças. Quando eu vejo um movimento impulsivo, ele é forte, ele é limpo, ele é agressivo, ele é direcional. O movimento corretivo não. O movimento corretivo, ele é fraco, ele é duvidoso. Você observa aqui que tem várias velas fazendo uma espécie de topos e fundos. Ele gera liquidez. Então, essa análise, essa visão de saber identificar um movimento impulsivo de um movimento corretivo faz toda a diferença no seu dia a dia. E eu quero muito que você anote aí. Se você quer começar a surfar bons movimentos, pegar aquelas operações com risco-retorno maravilhoso, maximizando lucros e reduzindo perdas, você precisa começar a colocar isso em prática. Por quê? Qual que é a melhor ideia de negociação? Qual que é sempre a melhor análise? Aquela análise quando você identifica o movimento impulsivo, você identifica a estrutura predominante, foi exatamente o que aconteceu aqui, tá? E busca se posicionar no final do movimento corretivo. Por quê? Se eu acredito que o mercado sempre se movimenta dessa forma, através de impulsão, correção e impulsão, correção, quando eu procuro me posicionar no final de um movimento corretivo, isso significa dizer que eu estou ali para surfar a continuidade do movimento estrutural. Ou seja, isso maximiza muito o meu risco-retorno, porque eu sempre estarei operando a favor do flow do mercado, a favor da tendência predominante. E tem outro ponto também. O mercado, pessoal, historicamente, ele tende a replicar as suas pernadas impulsivas. Então, quando você aprende isso e busca posicionar a sua entrada, né, claro, né, com vários gatilhos, tem todo um passo a passo para você seguir antes de você literalmente apertar o gatilho. Aqui foi só uma breve explicação do que eu fiz. Mas quando você tem um bom método, que você consegue se posicionar no final de uma pernada, no final de uma pernada corretiva para surfar o movimento impulsivo, isso te torna muito mais lucrativo no final de um determinado período. Então, qual que é o critério aqui? É olhar para o gráfico e responder essa pergunta. O mercado agora está fazendo um movimento impulsivo ou um movimento corretivo? Por exemplo, ao olhar para esse ativo aqui, você acredita que ele está fazendo, nesse momento, um movimento impulsivo ou um movimento corretivo? Qual que seria a impulsão nesse ativo? Seria este movimento aqui. Vejam só, limpo, agressivo e direcional, impulsão. Qual seria o movimento corretivo neste ativo? Seria este movimento aqui. Movimento onde eu tenho intercalação de cores, eu tenho liquidez sendo gerada, eu tenho ali um movimento duvidoso, um movimento que não está tão claro para mim. Então, quando eu consigo identificar isso a olho nu, eu começo a pensar em sempre surfar a favor do movimento predominante, me posicionando no final de uma pernada corretiva para surfar a pernada impulsiva. Mais um exemplo, vejam só, o mercado sempre se movimenta como impulsão, correção. Vejam como o movimento corretivo, ele é característico. Olha como ele é lento, olha como ele é fraco. E vejam como o impulsivo é forte, é direcional. Correção, fraca.
Eu até brinco com os meus alunos, né? Xoxo, capengo. A correção ela é xoxa, capenga, a impulsão ela é agressiva. Então, isso aqui, pessoal, acontece o tempo inteiro. Se você começar a abrir o gráfico, você vai perceber de forma muito clara esses movimentos acontecendo. Então, sempre que você for operar a partir de hoje, anote isso. Procure identificar primeiro qual é o movimento impulsivo, qual é a estrutura predominante, e isso você pode fazer numa tendência maior, sei lá, H4, H12, diário, 1 hora, para poder se posicionar dentro, né, de uma estrutura menor, dentro de um movimento corretivo no final de uma pernada corretiva. Então aqui eu trouxe, olha só, mais um exemplo para vocês. Impulsão forte, agressiva, direcional, correção fraco, tá vendo? Então, mais uma vez, impulsão forte, correção fraca. Só de olhar aqui a gente já imagina que o ativo tende a continuar subindo, porque ele está numa estrutura de alta. Numa estrutura de alta, o ativo tende a renovar topos, seguir com o seu forte movimento de alta. E aqui algumas anotações de bônus, de brinde para vocês. Isso aqui eu só faço para os meus alunos, brincadeira. Mas eu quero que vocês anotem aí também. Então, características de um movimento impulsivo. Ele é agressivo, ele é forte, ele é direcional. Velas consecutivas da mesma cor. Características de um movimento corretivo: fraco, duvidoso, intercalação de cores, gera liquidez. E uma observação, uma cerejinha do bolo para esse vídeo: vocês sempre que forem se posicionar no final de uma correção, né, importante, aguarde a captura de liquidez acontecer, até porque se você não identifica liquidez, você vira liquidez, né? E segundo, aguarde o alinhamento de fluxo micro com macro para que você consiga uma operação mais segura e mais limpa, beleza? Então tira print dessa tela, anota aí no seu caderno e eu espero que você tenha curtido esse vídeo, que esse conteúdo tenha te ajudado de alguma forma. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal e também de ativar os sininhos para receber todas as novidades. Não se esqueça que o movimento do preço é sempre mais importante do que a região. Beijos, gratiluz!